nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Faremos a leitura do verso 26 até o 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão a Roboão, rei de Judá. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui o teu Deus, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez na casa dos altos, e constituiu sacerdotes no mais baixo do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Amém? Nós estaremos nesta noite meditando um pouco na palavra do Senhor a respeito de uma questão sobre o perigo daquilo que é falso, o perigo de coisas que não são verdadeiras. É muito perigoso quando nós nos afastamos dos mandados da palavra de Deus e nós introduzimos aquilo que é falso em nossas vidas. O texto que nós lemos aqui fala sobre um acontecimento, um episódio que aconteceu lá no reino de Israel no passado. Deus havia primeiramente levantado a Saul como rei de Israel, e Saul não andou segundo os mandamentos de Deus. O coração de Saul não foi reto para com o Senhor. Então Deus tira o reino das mãos de Saul e entrega nas mãos de Davi. E Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus então confirma o reino de Davi. E Deus usa os seus servos, os profetas, e fala a Davi, faz promessas a Davi, dizendo que nunca faltaria um descendente de Davi que se assentaria sobre o trono. Davi envelheceu, então Salomão, seu filho, reina em seu lugar. E nós conhecemos a história de Salomão. O reino de Salomão foi um reino que foi conhecido de glória, de grandeza, de riqueza, tantas coisas maravilhosas Deus ali então deu a Salomão. Mas Salomão, na sua loucura, ele então começa a adorar os deuses das suas concubinas, das mulheres que ele havia trazido de outras nações, de seus casamentos políticos que ele fez. E ele então começou a adorar a outros deuses, sacrificou a outros deuses. Então Deus chega para Salomão e diz: Salomão, por causa do seu pecado, o reino será tirado, que eu vou cortar o reino de Israel. A tua descendência não reinará sobre todo Israel, mas por amor a Davi, meu servo Davi, pelo juramento que eu fiz, eu deixarei uma lâmpada
em Jerusalém. Então, quando Salomão morre, seu filho Roboão herda o reino, e Roboão era também um homem que não temia a Deus, era um homem que fazia, que pecava, fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Então Deus levanta este homem chamado Jeroboão e envia um profeta e diz a Jeroboão que Deus estaria cortando o reino, dividindo o reino de Israel, e daria a Jeroboão o poder para reinar sobre as 10 tribos, e ele deixaria por amor a Davi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que é conhecido como Reino do Sul, Reino de Judá, aonde Roboão reinou. E Jeroboão, então, ele reina sobre as demais tribos de Israel, as 10 tribos de Israel, sobre todo o demais território de Israel. Deus disse a ele que se ele fosse fiel ao Senhor, Deus estaria confirmando também o reino em suas mãos. Mas no texto que nós lemos aqui, nós vemos que esse homem, Jeroboão, foi alguém que, em vez de dar ouvido à voz de Deus, ele colocou o que não podia fazer, ele trocou a adoração ao Senhor pelo falso, pelo que é errado, pelo pecado, porque ele temeu, porque o templo era em Jerusalém, e todo o povo tinha que adorar em Jerusalém, todo Israel tinha que subir a Jerusalém para adorar lá no templo. Tinha as festas anuais que todo o povo, eles vinham, era uma convocação solene, então toda a nação, ela se movia para ir ao templo para adorar, para buscar a Deus. E aquele homem teve medo. Aquele homem, ele não quis ouvir a voz de Deus, não confiou na voz de Deus. E o texto que nós lemos então, diz que ele fez 2 bezerros. Criou 2 bezerros e colocou um em Betel e o outro mais a norte, em Dan. Em vez de ele incentivar, em vez de ele levar a nação, o povo que ele estava ali governando, a se consertar e buscar a Deus, em vez de ele tomar um exemplo de adoração ao Senhor, ele decidiu então fazer o quê? Introduzir o falsificado. E a Bíblia então fala que ele fez 2 bezerros. O povo lá no deserto, quando Moisés subiu lá em Horebe, o povo ficou assustado: cadê Moisés? Cadê Moisés? Vamos fazer um Deus para a gente. E aí então fizeram um bezerro de ouro, e aquilo então foi o quê? Foi algo que acendeu a ira de Deus. Imagine agora, aquele homem, ao invés de fazer um, fez 2 vezes pior. Sempre quando eu e você, quando nós deixamos de lado aquilo que Deus fala para as nossas vidas, decidimos fazer conforme a nossa cabeça, decidimos fazer, segundo a nossa imaginação, nós sempre faremos pior do que no passado. Sempre faremos pior do que já foi feito. Porque todos ali conhecem a história. Não havia um homem ou uma mulher de Israel que não sabia da história. Tanto é que ele fala: estes são os teus deuses que tiraram do Egito. Você pega um texto e está se referindo àquele episódio, se referindo ao agir de Deus desde o passado, quando livra os cativos da terra do Egito e os introduz na terra de Israel.
Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, nós vamos fazer muito pior daquilo que foi lá no passado, em nossas vidas, ou talvez em nossas famílias, eu não sei, mas nós vamos colocar algo pior. E foi o que ele fez. E aí a Bíblia fala que ele colocou um em Betel e outro em Dan. Quando falamos em Betel, o que te vem à sua mente? O que te lembra o nome Betel? Oi? Alguém me falou alguma coisa? Quando se fala em Betel, Betel é um lugar profético. Betel foi o primeiro lugar onde Abraão erigiu um altar a Deus quando ele peregrinou na terra de Canaã. E foi em Betel que Abraão começou a invocar ao Senhor. O primeiro altar que ele estabeleceu na terra de Canaã foi em Betel. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Quando nós pensamos em Betel, nós nos lembramos de quando Jacó teve um encontro com Deus em Betel. E quando ele teve aquele encontro com Deus, o que Jacó disse? Que aquele lugar era o quê? A porta do céu. Ele viu o céu aberto. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo naquele lugar. E Deus se revelou a ele, e falou com ele, e fez conselho para ele, e Jacó com Deus. Mas não é só isso. Você olha a história de Betel e você vai ver sempre Betel ligado ao profético, ao santo, à restauração. Quando Jacó e a sua família retornam para a terra de Canaã, e ele fala com os seus filhos, com as suas esposas: deixem os brincos, as roupas estranhas, os deuses estranhos, tirem tudo de lá e vamos a Betel, e lá eles foram santificados e restaurados. Quando você olha a história e você vê, na época de Samuel, aonde os profetas iam para profetizar? Em Betel. Sempre você vai ver na palavra do Senhor, você vai notar que Betel era um lugar profético. Betel era um lugar aonde havia muita revelação de Deus. E que Jeroboão ele faz? Ele coloca um bezerro em Betel. Ele faz o que? Profana o sagrado. Quando nós, eu e você, deixamos de ouvir ao Senhor Deus, quando eu e você deixamos de lado a orientação do Senhor, o que eu e você nós estamos fazendo? Estamos profanando o sagrado. Betel estava sendo profanado, estava sendo um lugar de adoração a um falso Deus. E outro, ele fez em Dan. Lá, você pega o mapa de Israel, você vai ver que Dan está aonde? Ao norte, lá em cima, fazendo fronteira com outras nações. E ele fez um outro bezerro lá na fronteira com outras nações, para que o povo pudesse, que morava mais ao norte, pudesse ir lá para também adorar. Um dos atributos de Deus, um dos nomes pelos quais
Você vê Deus sendo chamado, né? Que Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. Você não vê na sua Bíblia, você não vê na história, Deus sendo chamado, né, de Senhor dos exércitos. E Ele é o Senhor dos exércitos. E dos significados, uma das raízes, das fontes deste atributo de Deus, o Senhor dos exércitos, significa aquele que guarda as fronteiras de Israel. Lá na fronteira havia sido instituído o que? A adoração a um falso Deus, tirando a proteção de Deus sobre as fronteiras de Israel. Quando eu e você, quando nós não ouvimos a Deus, quando nós não damos crédito à voz do Todo-Poderoso, o que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, profanando o sagrado, porque eu e você somos o quê? Morada de Deus, não é isso? Nós somos templo do Espírito de Deus. Você está, desobedecendo a Deus, você está profanando o sagrado. Você está profanando o sagrado. E em contrapartida, você também está fazendo o quê? Você está tirando a proteção de Deus. Porque o Senhor é aquele que faz o quê? Que guarda as minhas e as suas fronteiras. O Senhor guarda a nossa vida, a nossa casa. Quando nós saímos de casa, seja para trabalhar, para estudar, para viajar, para passear, Deus está guardando. Quando entramos, Deus está guardando, Deus guarda as nossas vidas. Quando saímos, paramos de dar ouvido a Deus, estamos fazendo o quê? Tirando Deus como o nosso guarda, aquele que não dorme, aquele que não cochila, como a Bíblia diz, o guarda de Israel. Estamos tirando ele de lado de nossas vidas, porque colocamos nas nossas vidas aquilo que é falso. Quando estamos criando para nós falsos deuses. E a Bíblia diz que, além dele fazer isso, o que ele fez? Ele pegou e levantou falsos sacerdotes do mais baixo do povo. Você lê no seu texto, na sua Bíblia, está falando que foi do mais baixo do povo. O que isso significa? Pessoas sem caráter, pessoas que não tinham conhecimento nenhum de Deus, pessoas sem caráter, pessoas que não sabiam levar o povo a buscar a Deus, pelo contrário, sabiam levar o povo aonde? A fazer tudo que era errado, a se prostituir. Quando paramos de ouvir a Deus, nós caímos na mão de pessoas que são sem caráter, pessoas que se dizem sacerdotes, mas não são, pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não conhecem. Levantou do mais baixo do povo, de pessoas que não eram da tribo de Levi. Está vendo como é perigoso? Quando a gente não dá ouvido à voz de Deus. Deus havia falado com aquele homem, Deus havia chamado aquele homem, Deus havia instruído aquele homem. E por que ele não ouviu? Porque ele preferiu fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer, e ele sabia. Porque você lê a história, você vai ver quando Deus levanta o profeta para falar com Jeroboão, o profeta fala: olha, porque Salomão se prostituiu, ele adorou os deuses, por isso o reino será cortado dele. E ele achou que com ele ia ser diferente. O nosso grande problema é esse, que muitas vezes nós achamos
E muitas vezes nós criamos falsos deuses. Você sabia que muitas vezes nós criamos falsos deuses? E as pessoas acham, mas espera aí, como é que eu vou criar falsos deuses? Muitas coisas podem ser um falso Deus em nossas vidas. Tudo que tira a primazia de Deus, o lugar de Deus em nossas vidas, que é a primazia, as primeiras coisas, pode se tornar um falso Deus em nossas vidas. Aquilo que tira a primazia de Deus de nós se torna um falso Deus. E muitas coisas podem ser um falso Deus. Tem pessoas que o Deus dela é o ventre. Você olha na Bíblia, você vê muitas vezes o apóstolo Paulo falando, olha, o Deus dele é o ventre. Pessoas que são egoístas, que só pensam assim, o mundo só gira em torno dela, tudo é para ela, tudo é vantagem na vida dela, ela tem que ter vantagem em tudo para ela tem que vir, e os outros que se virem. É um falso Deus. O dinheiro pode se tornar um falso Deus na vida de uma pessoa. Sabe, o dinheiro é uma coisa boa que Deus nos deu. Muita gente fala que o dinheiro é coisa boa, não é, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro não. Mas se a pessoa, a vida dela, ela fosse conduzida pelo dinheiro, e só pensar em dinheiro, e o dinheiro tomar na vida dela com base em Deus, aquilo se tornou um falso Deus para a vida dela. Um bem é uma bênção, uma casa, um carro, e Deus se alegra em nos dar bens, em você ter boas coisas, boas roupas, né? E tudo de bom, morar bem, é uma bênção. Deus se alegra em nos abençoar. Mas se aquilo tira o lugar de Deus na tua vida, aquilo é um falso Deus. Você idolatra aquele bem, você idolatra aquela casa, enfim. Até mesmo uma pessoa jovem, olha a moça formosa, linda, e só pensa nela, não pensa mais em Jesus. De dia e noite só pensa na moça, aquela paixão doida, é um falso Deus, né? Aí ela faz de tudo por aquela pessoa, até mesmo se a pessoa fala, olha, deixa Jesus e vamos curtir a vida, ela vai junto, porque aquilo se tornou um falso Deus na vida dela. E está cheio de gente dessa forma, dessa maneira. Falsos deuses. E muitas vezes nós criamos esses falsos deuses nas nossas vidas, e eles nos levam, então, eu e você, a profanarmos o sagrado, fazer você sairmos debaixo da proteção de Deus, faz-nos esquecer daquilo pelo qual Deus tem nos chamado, nos levantado, nos abençoado. O que aconteceu com Jeroboão foi isso. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E você olha na história e você vai ver que Deus, Ele não deixou Jeroboão no escuro. Ele cometeu aquele erro, ele cometeu aquela falha, e Deus não chegou para ele e falou: se vira, porque Deus não faz isso com a gente. Deus não vira para mim, para você falar: se vira aí, já fez errado, não quis me ouvir, agora o problema é seu. Não. Deus, Ele vem para nos corrigir. Deus, Ele vem para nos restaurar. Deus, Ele quer falar comigo e com você. E eu faço diante disso uma pergunta: Deus tem falado com você? A gente muitas vezes pensa, e criamos isso
para dentro de nós, que Deus só vai falar conosco só para revelar ou para prometer. A gente pergunta: ó, Deus fala com você, irmão? A pessoa fica pensando: qual foi a última vez que Deus revelou alguma coisa para mim? Qual foi a última vez que Deus usou uma pessoa para apontar o dedo e fazer uma promessa para mim? As pessoas pensam que Deus só fala assim. Que Deus, só vai falar para fazer promessa, como se ele fosse político. O político só faz promessa. Mas não. Na realidade, Deus mais fala para nós, nos ensinando e corrigindo, do que literalmente fazendo promessa. E aí então muda a pergunta: Deus está te ensinando alguma coisa? Você tem recebido ensinamento da parte de Deus? Deus tem te orientado, te exortado? Deus tem aberto os seus olhos? Glória a Deus. Já melhora, não é? Claro, em todos os momentos. Promessas são consequências, são frutos de tudo aquilo que eu e você recebemos em dar crédito àquilo que Deus fala. Ao ouvir os seus princípios, os seus estatutos, os seus princípios espirituais, para receber a bênção. Deus então ele pega e envia um profeta para falar com Jeroboão, para abrir os olhos daquele homem, como Deus sempre está abrindo os nossos olhos, e fala: olha, o que você está fazendo é errado. Esses altares que você levantou está errado. Você olha o texto lá de 1 Reis, depois vocês têm na casa de vocês, porque a gente não tem muito tempo. 1 Reis, no capítulo 13, você vai ver que Deus levantou um profeta, e esse profeta ele foi até Jeroboão. E esse profeta, ele fala com Jeroboão, e ele profetiza contra aquele altar falso, dizendo que aquele altar ele ia se rachar no meio. E ali aquele altar racha no meio. Jeroboão viu aquilo. O homem de Deus que falou que iria ser rei, e depois o homem de Deus chegou e falou: você está fazendo errado, e o altar vai rachar, e o altar rachou. E Jeroboão então fica bravo e tenta pegar o profeta, e a mão de Jeroboão ressecou na hora. Os dedos se ressecaram, torceu a mão, não conseguia mais mexer a mão. E ele gritou: olha por mim, tenha misericórdia. E o profeta orou e a mão dele voltou ao normal. E ele, mesmo assim, não ouviu. Sabe por quê? Porque existe uma coisa em mim, você, chamada humildade. Quando não há humildade em nossas vidas, nós não nos arrependemos. Quando existe em nossas vidas o orgulho nos leva à queda, à destruição. Aquele homem estava indo pelo caminho errado, estava fazendo coisa errada, estava fazendo tudo ao contrário do que Deus falou para ele fazer. Deus então ele vem e fala: está errado, você precisa mudar, não é desse jeito. E aquele homem não foi humilde para falar: puxa, é verdade, eu não estou dando crédito à voz de Deus, eu não estou fazendo o que Deus está pedindo para mim fazer, eu estou fazendo conforme a minha imaginação, conforme a minha cabeça, estou deixando os meus medos, estou deixando as minhas preocupações, estou deixando as minhas aflições me levarem a cometer loucuras, coisas erradas, a profanar, sabe, a minha vida, a sair da presença de Deus. E Deus está falando: olha, não é desse jeito. Mas Jeroboão não foi humilde. Quando fala
raiz lá dentro do nosso coração. E não adianta falar, sabe por quê? A pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai teimar. Você já conversou com pessoas que são assim? Que a pessoa está errada, está fazendo algo de errado, e você vai falar algo com ela, e a pessoa não deixa você nem terminar de falar, e ela falta humildade. Porque o falso já entra lá dentro, já enraizou dentro do coração, já está lá dentro. Tem pessoas que muitas vezes nós vamos aconselhar e falar: olha, a palavra do Senhor, Deus ele quer desse jeito, sabe? A palavra de Deus fala assim, assim, assim. A pessoa não quer ouvir. Por quê? Faltou humildade. Não tem humildade. Tem o quê? Soberba. Soberba precede a queda. Olha, a pessoa queda. E aquele homem não ouviu a voz de Deus. Preferiu o falso, continuar no errado, continuar criando falsos deuses, continuar a levantar sacerdotes que não são de Deus, a desobedecer a Deus, as suas leis, os seus princípios. E sabe o que aconteceu com ele? Não só ele perdeu o reino, mas toda a sua descendência foi eliminada da terra. Não houve mais descendentes de Jeroboão. Deus cortou a descendência dele. Por quê? Desobediência, falta de humildade, profano sagrado, que não tem medo, não tem temor de Deus, sai debaixo da presença de Deus, começa a viver uma vida de destruição, e Deus quer orientar, Deus quer falar, Deus quer ajudar, Deus quer trabalhar, mas não quer ouvir, não quer ouvir. Nós temos que aprender, sabe, a dar o braço a torcer e falar: não, Senhor, se eu estou errado, misericórdia, eu preciso mudar. Senhor, se porventura na minha vida eu dei lugar àquilo que é errado, ao falso, aquilo que não é do Senhor, se estou criando na minha vida falsos deuses, se eu estou sendo seduzido por outras coisas, Senhor, me ajuda e obrigado por abrir os meus olhos. Porque senão nós estamos fadados ao quê? À ruína, ao fracasso, à destruição, porque você não quer ouvir o que Deus está falando, não quer ouvir a voz dos seus profetas, você não quer abrir os olhos para enxergar os sinais que Deus está te revelando. Você acha que vai acontecer o quê? Que as coisas vão ficar mil maravilhas na vida? Não vai. Você olha em história e vê o quê? Derrota. Jeroboão sofreu derrota, sofreu destruição. E o mesmo aconteceu com o seu parceiro, o filho de Salomão, Roboão, que viu lá o seu pai andando nos caminhos errados, e depois quando Salomão, no final da sua vida, abre os olhos, e Salomão foi humilde, abriu os olhos, e aí aquele homem que tinha tanta glória, tanta sabedoria, sabe o que ele fala? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Toda aquela grandeza, aquele glamour, ele falou: não serve para nada, é massa. E aí a conclusão que Salomão ele tem é: o dever de todo homem é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Seu filho Roboão, em vez de buscar a Deus, viu o que aconteceu com o pai dele, viu o que aconteceu com o reino, viu o que estava acontecendo lá com o reino do norte, não deu ouvido à voz de Deus, ficou na mesma estupidez, no mesmo erro. E eu vou falar uma coisa, talvez venha chocar você, ou talvez você já saiba, que todos nós, eu, você, todo ser humano, temos essa mesma tendência de sermos estúpidos,
e não fazemos o que agrada a Deus. Eu e você temos a mesma tendência de sermos tão estúpidos como eles, tão ignorantes como eles, de uma forma tão fácil sair da presença de Deus e começar a fazer besteira por ele. Ninguém está dizendo, né? Já pensou chegar alguém e falar: olha, você tem a tendência de ser um homem estúpido. Como você é? A gente fala: puxa vida, né? Palavra, ruim, falou para mim, dá uma palavra, sai lá. Não, comigo não. Mas todos nós temos que ter essa ciência de que nós somos. Põe para mim, Romanos. Deixa eu tomar uma água aqui. Pega um copinho de água para mim, Romanos capítulo 7, do 19 ao 20. Aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em você. O pecado habita em mim. Se o pecado habita em nós, logo, o pecado vai fazer o quê? Nos induzir a fazer coisas erradas. A Bíblia fala isso. Agora coloca outro texto. Gênesis 4:7. Aqui, ó, leiam aqui comigo. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Deus está falando com Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Então o pecado está onde? Na porta do nosso coração, habitando em nós, aqui, latejando. Doido para a gente ouvir o que ele está falando. Mas olha que Deus ele fala: mas sobre ele deves dominar. Embora o pecado esteja ali, ó, de dia e noite, toda hora, nós temos que dominá-lo. É a luta da carne contra o espírito. É os frutos da carne, os frutos do espírito, que você vê lá em Gálatas 5, 22 em diante. Todo ser humano, eu e você, nós temos, infelizmente, esta semente que nos leva, eu e você, se não vigiarmos, não tomarmos cuidado, se não prestarmos atenção, se não dominarmos os nossos desejos, a sermos tão estúpidos como esses homens foram, a fazer coisas erradas como esses homens foram. Mas graças a Deus também, que em Cristo Jesus, eu e você também, nós somos o quê? Participantes da natureza divina. Não é isso que a Bíblia fala? Que o Espírito do Senhor habita em nós, que nós somos templo e morada de Deus. Assim como a semente do pecado habita em nós, também a natureza divina está sobre mim e você. E Deus ainda fala: maior é aquele que está em nós, se referindo ao seu Espírito, que aquilo que está aí fora do mundo do pecado. Então não há motivos
a não ser que você queira, a não ser que você deixe Ele te dominar e te vencer. E se o pecado ele nos vence, você profana o sagrado. Se o pecado nos vence, nós então saímos debaixo da proteção de Deus. E não só isso, nós vemos o que acontece aqui com este homem chamado Roboão, que preferiu ficar no pecado. A Bíblia então diz que Deus deixou que Faraó subisse do Egito e fizesse guerra contra eles, e os venceu. E a Bíblia diz que e a Bíblia diz que todo o tesouro que havia lá em Judá, todo o tesouro que havia na casa do Senhor, todo o tesouro que havia na casa do rei foi saqueado. Inclusive foi levado os escudos de ouro que os guardas de Salomão tinham. Dá para imaginar o tamanho da perda que eles tiveram? Nós estamos falando de toda a riqueza e glória que Salomão havia ajudado. Não tinha lá no cofre do tesouro 2 barrinhas de ouro, não. Era toneladas e toneladas de ouro, pedras preciosas. A Bíblia fala que na época de Salomão, a prata não tinha valor nenhum, a prata era considerada como uma coisa sem valor nenhum, de tanta abundância e riqueza que havia, de tanta riqueza que tinha lá. Todo ano, os reinos vizinhos traziam tributos e presentes a Salomão, toneladas de ouro. Hirão, que era um dos parceiros de Salomão, saía pelos mares para buscar riquezas na terra de Ofir e muitos outros lugares para trazer para Salomão. Só o escudo de ouro que tinha lá da guarda era 200 escudos de ouro puro. Cada escudo tinha em média 3 quilos e pouco, 3,6 kg. Só de escudo foram quase 1 tonelada de ouro. Não foi pouco a perca, não foi pouco o que eles perderam, o que foi roubado, toda a glória foi tirada. Quando nós decidimos então a ir um caminho assim, quando nós então não dominamos os nossos desejos, o pecado, toda a glória que há em nossas vidas, todas as bênçãos, tudo é perdido. A vida se torna uma vida miserável. Miséria se estabelece sobre nós. Por quê? Por causa. E aí uma outra coisa que há em nós, de vivermos de aparência. Mais uma vez, nós vemos um exemplo de alguém que não se humilhou. E quando a gente não se humilha, a gente quer apresentar uma aparência falsa. Você vai olhar no texto bíblico, depois você vem em casa, 1 Reis, 14, é tudo um atrás do outro. Começa do 13, 14 em diante, você vai ver que Roboão, ele faz o quê? Escudos de cobre. E coloca para substituir os escudos de ouro. Ele fez o quê? Tentou apresentar uma falsa aparência de que ainda tinha alguma glória, de que ainda tinha, alguma grandeza. Foi um escudo de ouro? Não, vamos fazer outros. Só que cobre não é ouro.
cobre não tem o mesmo valor que o ouro, não brilha igual ao ouro. O ouro representa a realeza, o ouro representa aquilo que é celestial. É por isso que você olha assim, a história, se você vê até hoje, os reis, os grandes querem fazer o quê? Querem estar cheio de ouro para todo lado, porque o ouro representa o que é real. Só que para nós entendemos que o ouro ainda é muito mais do que aquilo que é real, do que é nobre. O ouro, ele é celestial. Eu já falei aqui, e torno a falar, o ouro não é natural da terra. O ouro não é natural da terra, não. Embora a terra está cheia de ouro, a crosta terra está cheia de ouro, mas o ouro não é natural da terra, o ouro não se forma na terra, o ouro é celestial. Não há nada na terra que crie ouro, que faça nascer ouro. Não, ele veio das regiões celestiais. Ouro representa aquilo que é celestial. Quando nós, então, meus irmãos e irmãs, trocamos o verdadeiro, deixamos de ouvir, deixamos de observar, deixamos, Deus de lado, então, consequência disso, não é que Deus está pesando a mão, né? A gente fala assim, Deus está pesando a mão, você vai ver, você vai ser castigado, você simplesmente saiu da presença de Deus, então você está totalmente sujeito a tudo que é errado, tudo que é mal, te virão, te saquearão, te roubarão, tomarão a tua glória. Jesus disse, nós devemos saber o que? Guardar a nossa coroa, para ninguém tomar de nós. Tem gente que quer tomar a tua coroa, tem gente que está tentando roubar a tua coroa. O que é coroa? Por que as coroas são feitas? De materiais nobres, de ouro. A tua coroa é de ouro. Estou tentando tomar a tua glória. E muita gente está perdendo a glória e está fazendo o quê? Colocando uma coroa errada de cobre, para então fazer o quê? Para tentar supor que está vivendo ainda uma glória que não existe. Temos que ter muita humildade e reconhecer as nossas falhas. Temos que buscar de coração. Vivemos em momentos difíceis, épocas difíceis. Você vê tantas notícias ruins para lá e para cá. As pessoas do mundo, todo mundo está sabendo que os dias estão chegando a um momento aonde não terá mais jeito. E cada vez mais precisamos manter firme a nossa fé, manter firme a nossa esperança, manter firme, os nossos princípios com Deus, ouvir a voz, os ensinos, os princípios e colocá-los em prática, depositar nossa confiança em Deus. Deposite a tua confiança em Deus. Não deixe o teu medo criar falsos deuses para te enganar, para te seduzir. Quando Deus ele fala, quando Deus ele ministra, quando Deus ele ensina, tenha certeza de que aquilo é uma realidade imutável, e Ele é fiel e justo para velar e cumprir a sua palavra, independente daquilo que estamos vendo, ouvindo, sentindo. Deus está acima de todas essas coisas. Deus está acima disso. Não ouça a voz da mentira, não ouça a voz do medo, porque isso é do diabo. Jesus ele disse, olha para mim, Evangelho de João 8, Evangelho de João 8:44, nós vamos ler a parte bem diante. Olha só o que o Senhor Jesus ele fala,
E eu quero encerrar para a gente cear. Aqui ele está dizendo dos fariseus, né? Está dizendo ali dos falsos religiosos: vós tens um pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele fala: ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todo engano, toda palavra mentirosa, todo sentimento mentiroso provém do diabo, não provém de Deus. A nossa carne briga, a nossa carne ela está pendendo para este lado. Porque quando o homem deixou de ouvir a Deus e ouviu o diabo, ele deu autoridade para o diabo. Porque ele deu ouvido à mentira. Mas quando eu e você então decidimos nos firmar no Senhor cada dia mais, firmar em Sua palavra, sermos humildes e reconhecer as nossas falhas, ser humilde e reconhecer os nossos erros, falar: Senhor, obrigado porque o Senhor está me corrigindo, obrigado porque o Senhor está me instruindo, obrigado, Senhor, porque o Senhor está querendo algo melhor para mim. Endireita e aplane os meus caminhos, Senhor. Me ajuda, Senhor, cada dia mais a andar na Tua presença. Não darei ouvido a falsos deuses. Eu não vou criar deuses estranhos na minha vida para tentar me enganar, não. Senhor, eu vou permanecer fiel, cada dia mais fiel no Senhor. E no Senhor esperarei, e no Senhor eu buscarei, e em Ti, Senhor, eu me dei a vitória. Amém? Nesta noite, Deus quer nos alertar. A palavra ela vem como um alerta para as nossas vidas. Nós estamos, como a Bíblia diz, o diabo, o que ele faz? Ele anda ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor? Estão os anjos de Deus. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E aí, ao derredor, lá atrás, escondido, está Satanás e seus demônios. E a Bíblia fala que ele fica fazendo o quê? Rugindo como se fosse um leão. Ele não é leão, o leão é um. O leão é o tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Mas ele fica fazendo o quê? Imitações, para tentar tragar, para tentar seduzir. A própria Bíblia, o próprio Senhor fala, né, que ele se transfigura em anjo de luz para fazer o quê? Se possível, enganar quem? A mim e você. Ele não vai enganar os outros que não o conhecem. Ele vai querer enganar quem? A mim e você. Está entendendo? Então Deus está falando para mim, para você, abrir os nossos olhos, o ouvido, o coração, para que cada vez mais possamos estar firmes e fiéis à Sua vontade.